Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar analisando um circuito pneumático do tipo contínuo. Vamos lá para análise. Bom, esse circuito, né, ele visa justamente quando se tiver o acionamento dessa válvula direcional, né, 3 vias, acionado por botoeira com trava, né, que o sistema ele fique em funcionamento contínuo, né, ou seja, o cilindro pneumático ele fique em avanço e retorno por causa justamente dos elementos de fim de curso que estão aqui indicados, né? Então a gente vai analisar aqui o circuito, né, em seu funcionamento, né, seja com a botoeira desativada, como está aqui na condição inicial, né, seja com a botoeira ativada, mudando justamente a passagem dela. Bom, então vamos analisar aqui o que é que está ocorrendo. Nesse momento do circuito, né, você observa que aqui a gente tem um elemento indicando, né, pressão, né? Então a pressão está chegando nesse ponto aqui, né, dessa válvula acionada por botoeira, né, mas a pressão aqui ela não está passando, né, então a pressão está chegando nesse ponto aqui e não está seguindo, né, ela está vindo aqui para mais 3 ramificações, né, a primeira ramificação está vindo para essa outra válvula direcional, né, 5 vias, essa daqui ela está passando para o sentido da câmara dianteira do cilindro pneumático, né, justamente mantendo ele recuado. Então o cilindro na condição inicial ele está justamente recuado. Na terceira ramificação, né, ela está fazendo justamente um contorno para chegar nessa válvula do tipo E. Né? Então ela chegando aqui nesse ponto, como é uma válvula do tipo E, significa justamente que ela está bloqueando a passagem, ou seja, ela não está passando aqui por essa válvula, porque essa válvula para funcionar ela precisa ter pressão nos dois pontos. Né, justamente mantendo a passagem dela, né, a saída dela aberta, para seguir para esse outro ponto aqui. Só que nesse caso aí, na condição inicial, ela está bloqueada, porque a pressão só está chegando em um lado. Como a lógica dela é justamente do tipo E, ou seja, precisa de pressão na entrada A e na entrada B. Né, mas ela só está tendo entrada aí na relação A. Bom, então nesse caso aqui ela está bloqueada. A última ramificação, a pressão está justamente chegando aqui, né, no outro fim de curso, né, que é acionado por rolete, né, e direciona, né, a válvula de comando principal, que é justamente a 5 vias. Né, ela direciona como? Quando o cilindro avançar, que fizer com que ela mude de posição, a pressão ela vai estar seguindo esse sentido aqui. Só que nesse caso ela não está acontecendo isso, né, ela está chegando aqui e está bloqueada. Então, nessa condição inicial, o cilindro está justamente recuado. Né? Ele está recuado e a pressão está chegando ali na válvula com lógica do tipo E, que é justamente essa válvula aqui, e o sistema está bloqueado. Né? Quando ocorrer o acionamento da botoeira, a gente vai ver justamente que a condição ela vai alterar. Né? Então, vamos verificar aqui o que acontece quando acionar a botoeira. Quando acionar a botoeira, né, essa válvula direcional ela vai mudar a condição lógica dela, que estava justamente para fechada, para aberto, né, ou seja, essa ramificação aqui que vai estar acionando, né, então a pressão ela vai estar seguindo justamente para esse ponto aqui e vai estar chegando aqui pressão na outra entrada da válvula com lógica do tipo E. Né. Vocês se lembram que a gente falou agora há pouco que a pressão ela estava chegando aqui. Então, nesse caso, quando a gente acionar essa botoeira, né, o primeiro ponto que ela justamente está tendo contato, né, por causa da válvula direcional que está sendo pilotada pela essa botoeira com trava, né, o primeiro contato vai ser justamente aqui na válvula do tipo E. Né? Ou seja, as outras ramificações não têm até então dependência dessa mudança aqui. Né? Então a única que tem quando acionada é justamente a válvula do tipo E. Ou seja, quando ela for acionada, né, essa válvula aqui acionada com a botoeira, né, vai mandar pressão para a válvula E, né, para a segunda entrada dela que estava bloqueada, fazendo com que ela mude a condição de bloqueio, né, ela estava bloqueada a válvula E, para aberta, né, porque já estava chegando pressão do outro lado. Então nesse caso aqui, a válvula do tipo E ela vai liberar a passagem. E aí é quando começa a mudança do cilindro. Né? Ou seja, essa válvula principal aqui, 5 vias, ela vai mudar a posição dela. Né? Então, justamente quando ela mudar a posição dela, ela que estava mandando pressão para a câmara dianteira do cilindro, vai agora mandar pressão para a câmara traseira do cilindro. Então, o cilindro ele vai avançar.
né? Então, quando ele avançar, né, e acionar a outra válvula pilotada pelo rolete, né, pelo fim de curso, ele vai fazer com que a pressão que não estava chegando na válvula direcional 5 vias altere, fazendo justamente com que ela volte. Ou seja, a mesma situação que fazia com que o cilindro avançasse, quando ele acionar essa outra válvula aqui, né, ela vai mudar a condição lógica da válvula principal, fazendo com que ela mude de posicionamento, né? Então ele vai ficar justamente com essa ação indo e voltando, né? Ou seja, uma vai estar liberando a passagem, mudando a lógica da válvula principal, para a pressão chegar na câmara dianteira do cilindro, e quando ele tocar no rolete, ela justamente vai agora fazer com que ela mande a pressão para a câmara traseira do cilindro. Então ele vai ficar justamente aí nesse ciclo contínuo, né, de avanço e retorno. A botoeira, né, sendo desativada, ela vai justamente bloquear a pressão na chegada da outra entrada da válvula lógica e aí ele vai voltar para a condição inicial, ou seja, vai ter pressão só em um sentido, né, bloqueando a chegada na válvula principal, fazendo com que o cilindro volte lá à condição inicial. Então esse aí é o fluxo justamente para esse circuito aí do tipo contínuo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!